Eu venho aqui demonstrar o meu repúdio à Rede Globo de televisão. Meu repúdio ao erro cometido pela Rede Globo de televisão nos telejornais de ontem, de hoje, e espero que pare de cometer esse erro. Uma decisão do Tribunal de Justiça Militar autorizou a Polícia Militar a adulterar cenas de crimes e até recolher objetos, como cápsulas de bala e outras provas, nos casos de morte envolvendo a própria PM. Na prática, essa resolução impede que a Polícia Civil investigue corretamente as mortes supostamente causadas por confrontos entre PM e suspeitos. No primeiro semestre deste ano, o número de mortes causadas por policiais no estado de São Paulo foi o maior dos últimos 14 anos. Temos alguns números aqui também, para complementar essa informação, que dizem... Foi lá. De janeiro a junho, policiais civis e militares de serviço ou de folga, em serviço ou de folga, mataram 459 pessoas, o que dá mais de 2 mortes por dia. No mesmo período do ano passado, foram 403 mortes, um aumento de 13,8%. A letalidade da PM, mais números, um gráfico, na verdade, para mostrar aqui que a letalidade da PM é o destaque, desses números. Este ano, os policiais militares mataram 430 pessoas e os policiais civis, 29. A decisão da Justiça Militar gerou reações na Polícia Civil. Vamos ver. O presidente do Tribunal de Justiça Militar, juiz Silvio Hiroshi Oyama, determinou que a autoridade policial militar deverá apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com a apuração dos crimes militares definidos em lei, quando dolosos contra a vida de civil. Desde 2011, todo caso de resistência seguida de morte envolvendo policiais no estado de São Paulo é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Em 2013, a Secretaria da Segurança Pública determinou que, nesses casos, o local do crime deve ser preservado até a chegada da perícia e nenhuma prova pode ser retirada. Para os promotores do Tribunal do Júri da capital, que denunciam os casos de homicídios, a resolução da Justiça Militar é inconstitucional e compromete a investigação. Prejuízo para o esclarecimento da verdade, em última análise, favorece a impunidade desses crimes. A resolução do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo também provocou uma reação do Conselho da Polícia Civil. Num ofício enviado à Secretaria da Segurança, o Conselho pediu que o secretário em exercício, Sérgio Sobrani, solicite ao Tribunal de Justiça do Estado a anulação dessa resolução. O texto, assinado por 24 delegados da cúpula da Polícia Civil, entre eles o delegado-geral e o chefe Abu Chaim, termina dizendo: visa-se com isso evitar embates estéreis entre as duas polícias que integram a pasta. Não vamos deixar de instaurar inquéritos se houver um entreveiro entre policial militar e um civil. E nós precisaríamos de uma posição, inclusive, da própria Secretaria da Segurança em relação a isso, tendo em vista que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil são da mesma pasta. Em resposta ao texto assinado pela cúpula da Polícia Civil, a Secretaria da Segurança Pública informou que está fazendo a análise jurídica da questão. O Sindicato dos Delegados de Polícia pediu ao Conselho Nacional de Justiça a suspensão imediata da resolução da Justiça Militar. Em Brasília, o presidente do Tribunal de Justiça Militar justificou essa polêmica resolução. Ela somente orienta, na verdade, direciona, ou traz ao jurisdicionado, que é o nosso jurisdicionado, que são os policiais militares, a visão ou a orientação que o tribunal tem em relação ao delito de homicídio praticado por policial militar contra civil, que, no entendimento do tribunal, é um delito militar. É um crime militar. Ora, se é um crime militar, para o tribunal, ele deve ser apurado através de inquérito policial militar. A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo disse que a resolução da Justiça Militar afronta a Constituição e o Código de Processo Penal e que usurpa atribuições exclusivas da autoridade policial civil, o que, segundo a ouvidoria, permite a adulteração das cenas de crime, a fraude processual e a impunidade nos crimes contra a vida. Vamos lá, a Rede Globo disse nos telejornais que
a Justiça Militar de São Paulo autoriza a PM a adulterar cena de crime. Que erro grave, Rede Globo. Que erro grave cometido pelos seus repórteres, pela sua edição, pelos editores e por todo mundo que deixou passar essa bobagem que foi falada hoje no Bom Dia São Paulo, por um portador que eu já critiquei aqui por outras falas também, Rodrigo Bocardi. Rodrigo Bocardi, não leia só o que está no ponto, procure saber um pouquinho sobre o que está falando também. Vamos lá. A Rede Globo disse que o secretário editou uma resolução agora, o Tribunal de Justiça Militar, em que autoriza a PM a adulterar cenas de crime. Não é nada disso. Vamos explicar para você que está nos assistindo como é que a coisa funciona. Aconteceu um crime, houve uma troca de tiros entre policial militar e infrator da lei. Houve lá baleado, morto, não importa. Houve uma troca de tiros. O que acontece? A Polícia Militar aciona o plantão de justiça da Justiça Militar, né, o PPJM que a gente chama. A Justiça Militar vai lá, o plantão de Justiça Militar vai até o local e recolhe a arma dos policiais e o local de crime é preservado, senhor Bocardi, ele fica preservado. Aciona-se a polícia, lá a perícia, a polícia científica que vai para o local. E aí, depois que a perícia examina o local, é que todos os materiais são recolhidos e se começa o IPM. E a Polícia Civil também começa lá o inquérito policial civil. A resolução só consolida Rede Globo de televisão, o que está escrito no código. Aliás, queria deixar bem claro aqui, não vale o que a Rede Globo de televisão quer, não vale o que o Rodrigo Bocardi quer, não vale o que os repórteres querem. Não vale a opinião do promotor que falou, que nós vamos comentar daqui a pouco. Não vale a opinião do ouvidor. Não vale a minha opinião. Não vale a opinião, né, dos nossos policiais que estão na rua. Vale a lei. Vale a lei. E eu, como integrante aqui do Poder Legislativo, tenho que fazer com que a lei funcione também. É isso que está fazendo o Tribunal de Justiça Militar. Ele simplesmente diz que a lei tem que ser cumprida. A resolução está totalmente de acordo com o Código Penal Militar, com o Código de Processo Penal Militar, que diz que os crimes militares têm que ser apurados em inquérito policial militar. Vou mais longe. Todos esses crimes eram apurados e julgados pela Justiça Militar. Aí o doutor Hélio Bicudo, muito contrário aí aos militares, fez uma lei, a Lei 9.299 de 96, dizendo que o julgamento dos crimes de homicídio dos policiais militares, mesmo que em legítima defesa, fossem encaminhados ao tribunal do júri, para a justiça comum, só o julgamento. O próprio artigo 2º, no parágrafo 2º desta lei, diz que, encerrado o inquérito policial militar, ele é encaminhado à justiça comum. Então está previsto na lei que a Polícia Militar faz a investigação através da Polícia Judiciária Militar. Está previsto na lei que a polícia recolhe o armamento da Polícia Militar, encaminha para a perícia. Então só estamos cumprindo a lei. Vem também o seu promotor de justiça, o doutor Felipe Zilberman, dizer que a resolução é inconstitucional, que prejudica a investigação e favorece a impunidade. Doutor Felipe, a justiça, inclusive, não é da Polícia Militar, a Justiça Militar é da Justiça Estadual, é do Poder Judiciário. A Justiça fez uma resolução baseada no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar. Então, doutor Felipe, antes de falar de uma inconstitucionalidade, por favor, leia essa legislação, leia a resolução também que eu tenho aqui, em nenhum momento ela fala que pode alterar local de crime. Na sequência, vem aí o seu ouvidor de polícia também, no Bom Dia São Paulo, se manifestando, dizendo que isso afronta a Constituição, que fere as funções exclusivas da Polícia Civil e que também permite adulteração. Erra de novo o seu ouvidor. Aliás, o que o senhor tem que ver com competência? O senhor fala no momento que não deveria falar, mais uma vez, despreparado, desinformado, prejudicando de novo a Polícia de São Paulo. Senhor ouvidor, peça demissão, senhor ouvidor, já que reiteradas
reiterados pedidos meus ao governador do Estado não são atendidos, peça a demissão, faça um bom serviço para o cidadão de São Paulo, doutor Júlio Neves. Mais uma coisa, vem o senhor Guaraci Mingardi, também especialista em segurança. Guaraci, você entrou na Polícia Civil, pesquisou lá a Polícia Civil e fez um livro. Faça a mesma coisa na Polícia Militar. Venha conhecer como é que funciona o plantão de Polícia Judiciária Militar. Venha conhecer como é que funciona a Justiça Militar antes de se manifestar, Guaraci Mingardi. Mais uma coisa que eu queria falar para todos vocês também. Sempre se fala aí em corporativismo, em proteção, deixar bem claro, e eu repito, não interessa o que nós pensamos, não interessa o que o promotor pensa, o que o delegado pensa, o que o repórter pensa, vale a lei. Nós estamos num país democrático, a lei tem que ser respeitada. A lei diz que os crimes militares têm que ser investigados pela Justiça Militar, que não é da PM, é da Justiça Estadual, do Poder Judiciário, está regrado pelo Poder Judiciário. Então isso precisa ficar bem claro. Outra coisa, vamos fazer uma analogia. E se fosse a Polícia Civil? A Polícia Civil investiga os crimes praticados por policiais civis. Eles estão autorizados a alterar o local de crime? Com certeza não, é uma outra equipe que vai. Aí o grande erro da Rede Globo de televisão. Ninguém está autorizado a alterar cena de crime nenhuma. E eu queria deixar mais uma coisa também para a Rede Globo. Ela pega e coloca lá número de policiais mortos, número de civis mortos, aí pessoas, infratores, mortos por policiais militares, querendo induzir que a Polícia Militar não segue a lei. Primeiro, que não cabia colocar isso nesse tipo de reportagem. Segundo, coloque também, Rede Globo, o número de policiais mortos, o número de policiais feridos, o número de policiais que hoje estão nas suas residências vegetando, inclusive sem assistência do Estado, a família tem que pagar tudo, como é o caso do sargento Turíbio. É isso que precisa ser mostrado, Rede Globo, desse jovem, esse homem, essa mulher que faz as coisas acontecerem. Esse jovem e essa mulher que estão se sacrificando por você, Rodrigo Bocardi, pela sua família, pelos repórteres da Rede Globo, pelo advogado, pelo juiz, por todo cidadão brasileiro. É isso que nós deveríamos estar comemorando hoje, inclusive. Hoje, Rede Globo de televisão, tive que mudar a minha fala hoje em plenário. Eu ia falar sobre o Dia do Soldado, que é hoje, o soldado que nos protege. Aliás, vou replicar aqui o que falou lá o nosso presidente Barack Obama, no Dia do Veterano nos Estados Unidos. E só um trechinho, só para que não fique, para que ninguém esqueça isso, porque hoje é Dia do Soldado. Ele fala que é graças ao soldado e não aos repórteres que existe a liberdade de imprensa. Então, senhor Rodrigo Bocardi, Rede Globo de televisão, antes de falar de um assunto tão sério, antes de fazer uma grave acusação contra a Justiça Militar de São Paulo, exemplar, dura. Aliás, quando o doutor Hélio Bicudo fez a lei que tirou a competência de julgar da Polícia, da Justiça Militar e passou para a Justiça Civil, aumentou drasticamente o número de absolvidos, demonstrando que a Justiça Militar era mais séria, que ela seguia melhor a lei e que ela não deixava ninguém impune. E, infelizmente, eu fico muito chateado disso acontecer justamente no dia de hoje, né? Justamente trazendo a população contra a Polícia Militar de São Paulo, trazendo a população contra a Justiça Militar. A Rede Globo traz a população contra o soldado da Polícia Militar, justamente no Dia do Soldado. Será que é mera coincidência? Fica aqui o nosso repúdio à Rede Globo de televisão. E a minha carta de repúdio está seguindo a direção da emissora.